Fala galera, aqui professor Cadoca. A gente hoje nesse vídeo aula vai fazer a resolução do nosso primeiro simulado para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Nosso simulado foi realizado na sexta-feira, dia 30 de agosto. São 10 questões de matemática que a gente vai resolver uma a uma aqui com vocês. Então vamos lá para o vídeo. Nossa primeira questão aí na tela, uma questãozinha de equação do primeiro grau, né? Foi uma questão do próprio Instituto Federal. Pedro, que tem, sim, Pedro, que tem hoje 53 anos, e seu filho Gilson, começaram a conversar sobre suas idades, comparando-as com os valores de hoje e em tempo futuro. Assim, verificaram que daqui a 10 anos, Pedro terá o triplo da idade de Gilson. Com esses dados, calcule a diferença entre a idade atual do pai e do filho. Então vamos fazer assim, gente. A gente, para deixar bem claro aqui, não ter dúvida, vamos separar aqui o hoje, né? E o futuro, que é um futuro conhecido. Esse futuro é um futuro daqui a 10 anos, ok? Como a própria questão fala aqui, ó. Daqui a 10 anos. Aí temos o Pedro, né? Que é o pai, e o Gilson, que é o filho. E o que é que a questão começa apresentando para a gente? Que o Pedro tem hoje 53 anos. Então tá aqui, 53 anos, ok? Ele não fala qual a idade do Pedro daqui a 10 anos, mas ele fala que o Pedro terá o triplo da idade de Gilson. Bom, se hoje o Pedro tem 53 anos, daqui a 10 anos ele vai ter mais 10 anos, ou seja, 63. E como ele fala que essa idade terá o triplo da idade de Gilson, 63 é o triplo de 21. Então, significa que o Gilson terá, daqui a 10 anos, 21 anos. Isso faz com que a gente deduza, volta aqui para a idade do Gilson hoje. Se daqui a 10 anos ele vai ter 21, hoje ele tem menos 10 anos, ele tem 11 anos de idade. E o que é que a questão pede? A diferença entre a idade atual do pai e do filho, ou seja, a diferença aqui das idades de Pedro e Gilson. 53 menos 11, que resulta 42 anos. E aí temos a nossa primeira questão, gabarito letra C. Beleza? Vamos então para a nossa questão número 2, que é a 12 da prova, né, do simulado. Então nós temos aqui falando aqui do Mato Grosso do Sul, da Guavira, né? E foi publicado em Diário Oficial, que ela declara um fruto símbolo do Estado. Pesquisas realizaram, aqui começa a nossa informação, que a Guavira possui 20 vezes mais vitamina C do que a laranja. E aí ele coloca o seguinte, ó. Sabendo que, em média, uma porção de 130 gramas de laranja possui 70 miligramas de vitamina C, a quantidade aproximada de vitamina C em uma porção de 300 gramas de guavira será igual a quanto? O que é que a gente pode fazer, gente? Uma proporção simples aqui, ó. A gente pode primeiro considerar 130 gramas de laranja está para 70 miligramas de vitamina C, assim como 300 gramas de guavira vai ter X miligramas de vitamina C. Lembrando que aqui a gente estaria considerando que a quantidade de vitamina C seria a mesma, o que não é o resultado, por quê? Porque ele fala que a guavira tem 20 vezes mais vitamina C do que a laranja. Então a nossa resposta final vai ser pegar esse X aqui e multiplicar por 20. Mas primeiro vamos então aos nossos cálculos aqui, ó. A gente vai ficar com o seguinte resultado, ó. 130 vezes x vai ser igual a quem? A 70 vezes 300. 3 vezes 7, 21. 3 zerinhos aqui. Qual vai ser então o valor de x? Vai ser esses 21.000 dividido por 130. Óbvio que a gente pode simplificar aqui um zero de cima com um zero de baixo e vamos efetuar essa divisão aqui, ó. 2.100 por 13. Vou efetuar a divisão porque algumas pessoas têm dificuldade, então vamos fazer. 21 dividido por 3 aqui, olha, vai dar 1, porque 1 vezes 13 dá 13. Se eu colocar 2, vai dar 26, vai passar de 21. Então, menos 13. Vai sobrar quanto? 8. Baixa o próximo algarismo, que é zero. Quantas vezes o 80 vai caber, ou melhor, o 13 vai caber dentro de 80, né? Se eu colocar 5 vezes 13 dá 65. 65 mais 13 vai dar 78. Então, 6 vezes, ó. 6 vezes 13 dá 78. E aí vai sobrar 2. Desce o próximo algarismo. 20 dividido por 13 dá 1.
1 vezes 13 dá 13. Para 20 vai sobrar quanto? Quando eu subtrair aqui, vai sobrar 7. E aí eu posso colocar uma vírgula e um zero. Vai dar 5. 5 vezes 13, 65. Vai sobrar 5. E como ele quer o valor aqui aproximado, eu vou deixar essa aproximação aqui. 165 miligramas teria as 300 gramas de Guavira se fosse a mesma quantidade de vitamina C. Mas a Guavira tem 20 vezes mais. Então, eu vou pegar essa quantidade aqui e multiplicar por 20. Ó. 20 vezes 161,5. Tá? Então, essa vírgula aqui vai ser eliminada por esse zero. Então, vai ser o equivalente a 2 vezes 1.655 e vai dar como resultado exatamente 3.231. Logo, o resultado aproximado aqui é a letra A. Então, questão 12, letra A. Vamos para a questão 13. Uma questão aqui de operação com radical, né? 300, raiz quadrada de 300 menos raiz quadrada de 48. Nenhum dos dois tem raiz exata. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplificar, transformando isso aqui em 100 vezes 3, que aí eu tiro a raiz quadrada de 100. E o 48 vai ficar 16 vezes 3 também, que aí eu tiro a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 10, de 100 é 10, aí vai ficar 10 vezes a raiz de 3, já que o 3 não tem raiz exata, continua dentro do radical, menos raiz quadrada de 16 é 4 vezes a raiz de 3. Aqui agora eu vou subtrair direto. Eu tenho dois radicais semelhantes. 10 menos 4 vai dar 6. 6 vezes a raiz de 3 vai ser nossa resposta. E o gabarito da questão 13, letra C. Próxima questão, questão 14. Fala aqui que dois capitais estão entre si na razão, né? De 8 para 3. Ó, razão é a divisão de 8 para 3. E o maior excede o menor de 25 mil. Ele está dizendo então que o capital maior, vou chamar de C1, é igual ao capital menor, que é C2, só que acrescido de 25 mil, porque excede 25 mil. Então, quem é que eu vou colocar aqui em cima? O capital 1 ou o capital 2? O capital maior ou menor? 8 é maior que 3, então em cima vai ficar o capital maior. Vai ficar o capital 2 mais 25 mil, representando o capital maior, e embaixo, o capital menor é apenas o C2. Agora a gente vai aplicar aqui a propriedade fundamental das proporções, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ficar aqui com 8 vezes C2, que é o capital menor, igual a quem? 3 vezes C2 mais 25. 3 vezes C2 mais 3 vezes 25 dá 75, então 75 mil. Passa o 3C2 para o primeiro membro subtraindo, vai ficar 8 menos 3, 5 vezes o capital 2, lembrando que o capital 2 é o capital menor, igual a 75 mil. Quem vai ser então o capital menor? O 5 aqui está multiplicando, vai passar dividindo, ó. 75 dividido por 5, que vai dar C2 igual a 15 mil reais. O capital menor. E o capital maior, que é o capital 1, ele excede esse daqui em 25 mil. Isso quer dizer que o capital 1 vai ser igual ao capital 2, que é 15, mais os 25 mil, que vai dar quanto? Capital 1, que é o capital maior, 40 mil reais. Maravilha. Qual é a pergunta da questão? A soma desses capitais. Ou seja, 40 mais 15, 55 mil, gabarito letra E. Questão 14, letra E. Próxima questão, questão muito simplesinha aqui, questão 15, para a gente matar rápido e fácil. O saldo de gols de um time num campeonato é calculado com base na diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. O time do Corumbiara Futebol Clube perdeu sua última partida por 7-1. Se ele perdeu é porque ele marcou um gol, menos 7 que levou, o saldo de gol vai ficar negativo, menos 6. Antes dessa partida, o Corumbiara estava com um saldo de gol de mais 2 gols no campeonato da terceira divisão. Depois desse jogo, o time ficou com quanto? Ora, então eu tinha mais 2 aqui antes desse menos 6. Quando eu fizer aqui o resultado final, que é juntar esses dois resultados, vai colocar o sinal do maior e subtrair.
logo o saldo será menos 4. Por isso que o gabarito da questão 15 é a letra C. Vamos em frente, questão 16. Numa cesta havia laranjas. Deu-se 2/5 a uma pessoa, a terça parte do resto a outra e ainda restaram 10 laranjas. Então vamos lá. Deu. Foi que se foi dado. Foi dado 2/5. Se deu os 2/5, restou quanto? Bom, aqui o macete é o seguinte, gente. Você pode subtrair aqui 1 menos 2/5 ou simplesmente fazer o seguinte, ó. É a diferença entre o numerador e o denominador. 5 menos 2 dá 3, então restou 3/5. Só que ele deu de novo o quê? Ele deu a terça parte do resto. A terça parte, gente, é 1/3. Do resto, o que foi que restou? 3/5. Então temos que calcular 1/3 de 3/5. Basta simplificar o 3 de cima com o 3 de baixo, já que isso aqui é uma multiplicação, e vai sobrar 1/5. Então, no total, o que foi dado? Foi dado 2/5 mais 1/5, ó. Olha que legal. Deu 3/5. E o que foi que restou aqui no final agora? Se deu 3/5 no total, vai sobrar quanto? 5 menos 3, 2 sobre 5. 2/5 foi o que restou. 2/5 de quê? 2/5 do total de laranjas, que ele fala na questão que ainda restaram no final 10 laranjas. Então, esse 2/5 aqui igual a 10, ó. Então, agora, lembrando que o denominador é 1, multiplica o meio pelos extremos, vamos ficar com o seguinte resultado, bem simples, ó. 2t vezes 1, 2t. 5 vezes 2, 50. Qual é, então, o total de laranjas? Quantas laranjas haviam? 50 dividido por 2, que dá 25 laranjas ao total do cesto no início. Logo, o nosso gabarito é letra C. Maravilha? Então é isso aí. Próxima questão, questão 17. Estamos finalizando, faltam 4 questões aí para a gente fechar a nossa lista. Bom, continuando aqui a nossa resolução, já estamos com a questão 17 na tela, mais uma questão do próprio IFMS, uma questão de expressão numérica que a gente vai precisar desenvolver aqui, tá? Aplicando as propriedades, né, de potência, de expressão numérica. E aqui nós temos duas propriedades de uma vez só, uma potência onde o expoente é um número negativo e também é um número decimal. O que é que a gente pode fazer aqui, ó? Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, tá? Isso aqui é vezes. A gente vai fazer assim, ó, expoente negativo, a gente vai inverter. Vai ficar 1/2, e aí isso vai ficar 3,5 positivo, tá? Só trocou o sinal. Era negativo, virou positivo, mas a gente inverteu a base. Vezes a raiz de 50, assim como a gente fez na questão anterior, eu vou transformar em 25 vezes 2, ó. Que aí eu tiro a raiz quadrada de 25, aí vai ficar 5 raiz de 2 aqui. Mais, e esse 125 milésimos, né? 3 casas decimais. Eu posso fazer isso, ó. Colocar o 125 sobre 1000. Para cada algarismo depois da vírgula, eu coloco um zero no denominador. 3 algarismos depois da vírgula, 3 zeros no denominador. Mais 7/28, eu vou colocar aqui, mas eu já posso simplificar isso aqui, ó, por 7 em cima e embaixo. Maravilha? Para a gente já ir evoluindo. Vamos lá. Esse 3/5 aqui em cima, né? Vou fazer aqui embaixo, continuando aqui, ó. Esse 3/5 aqui em cima é 35/10. Então, isso aqui pode virar 1/2 elevado a 35/10. Ou melhor ainda, se você conseguir lembrar que 3,5 é 7 dividido por 2, a gente já pode colocar aqui assim, ó. Porque o 35/10 no final ia simplificar por 5, ia dar 7/2 do mesmo jeito, tá? Vezes, ó, raiz de 25 vezes 2. Raiz de 25 é 5. 5 vezes a raiz de 2. O 125 eu vou simplificar aqui, ó, pelo próprio 125, em cima e embaixo. Beleza? Eu estou fazendo direto para ganhar tempo aqui na resolução, mas você poderia fazer isso aqui devagar, se você não conseguir lembrar direto, que dá para dividir por 125 os dois. Você divide por 5, depois divide por 5 de novo, e depois divide por 5 de novo. Vai dar o mesmo resultado, tá? Mais 1/8, mais 7 por 7 dá 1, 28 por 7 vai dar 4. 1/4. Está começando a melhorar.
que é que a gente vai fazer agora? Essa propriedade aqui de expoente fracionário, não sei se todo mundo lembra, mas isso aqui a gente pode transformar em radical. De que maneira, né? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 1/2 dentro de radical. Esse denominador aqui vai ser o índice radical, ou seja, raiz quadrada. E aqui, ó, nós vamos ter tudo elevado a 7 vezes 5 vezes a raiz de 2, mais, olha que legal aqui. Eu vou trabalhar apenas essas duas frações aqui por enquanto. O denominador aqui vai ficar 8, que é o MC de 8/4. Aí eu vou dividir pelo denominador antigo e multiplicar, tá? 8 por 8 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, mais 8 por 4 agora vai ficar 2, 2 vezes 1 vai dar 2. Ou seja, aqui em cima vai ficar 3/8, tá? Agora, vou colocar aqui do ladinho mesmo que a gente ainda vai andar um pouquinho aqui, ó. Isso aqui, ó, é 1 elevado a 7, vai ficar raiz quadrada de 1 elevado a 7, que dá 1. Aí vai ficar o próprio 1 aqui em cima, raiz quadrada de 1. E embaixo eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado a 7. Vou trabalhar isso aqui só. Vezes 5 raiz de 2, tá? Mais quanto? Quanto é que vai ficar aqui, ó? 3/8. Mais 3/8. Maravilha? Pessoal, esse 2 elevado a 7 eu vou trabalhar aqui rapidinho para você ver o que é que vai dar disso aqui, ó. 2 elevado a 7, a gente vai simplesmente transformar isso aqui em 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 1, que vai dar o 2 elevado a 7. Para que que eu vou fazer isso? Para poder dividir esse expoente pelo índice aqui, ó, 6 por 2. Aí vai para o lado de fora o 2, que é essa base aqui, elevado a 6 por 2, ou seja, elevado a 3. E vai continuar dentro do radical o outro 2. Isso aqui significa que vai dar 8 vezes a raiz de 2. Então, aqui embaixo eu já vou substituir esse raiz quadrada de 2 elevado a 7. A gente acabou de transformar em quê? 8 raiz de 2. Então, isso vai ficar igual a 1 sobre 8 vezes a raiz de 2 vezes 5 vezes a raiz de 2 mais 3/8. Galera, o bizu vai ser agora, ó. Simplificação, ó. Eu vou cortar o raiz de 2 de cima com raiz de 2 de baixo. E o que vai sobrar aqui nessa história é o 5, porque 1 vezes 5 aqui, ó, vai dar 5. E embaixo aqui eu vou ter 8. Mais quem? Mais 3/8, que já estava aí. Olha que legal. Denominadores iguais eu vou repetir. 5 mais 3 em cima vai dar 8. E 8 dividido por 8, qual é o resultado final? 1. Então, essa nossa expressão, no final, vai ser igual a 1. Por isso que o gabarito da questão 17 é a letra A. Maravilha? Talvez a questão mais trabalhosa, não a mais difícil, mas a mais trabalhosa aí das 10 questões do nosso primeiro simulado, porque exigiu, né, todo esse cálculo aí e eu ainda pulei algumas etapas para ficar um pouco menor a resolução, tá bom? Mas vamos lá então, é isso aí, letra A. E agora vamos para a questão 18, já chegando ao fim da nossa lista. Questão 18, ele pede a partir das raízes dessa equação aqui. Então, temos a equação x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a 0. E temos aí a soma dos inversos dessas raízes. Gente, a gente precisa lembrar que as raízes são x1 e x2. E a soma dos inversos vai ser eu somar o inverso da primeira, ou seja, o inverso de x1, somado com o inverso de x2. Ele quer saber quanto é que vai dar isso aqui. A gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode achar as duas raízes, usando a fórmula de Bhaskara, usando o soma e produto das raízes, tá? Depois que a gente achar, a gente inverte e soma, vai chegar no resultado. Vai ser letra B, 1/12, né? Mas eu queria fazer aqui diferente. Eu queria chegar numa expressão através dessa soma aqui, ó. Como é que eu faço para somar duas frações com denominadores diferentes? No caso aqui, ó, é o MC que vai ser o produto. Vai ser x1 multiplicado por x2. Beleza? Se eu pegar isso aqui agora e dividir por x1, vai cortar o x1, vai sobrar só o x2. Multiplicado por 1 em cima, x2. Mais, ó, mais. E agora, se eu dividir por x2, vai cortar o x2. Vai sobrar, obviamente, o x1, vezes 1 aqui de cima, x1.
Significa que a gente tem o quê? A soma das raízes dividido pelo produto das raízes. Concorda comigo? Eu vou até escrever isso, ó. Soma das raízes. Embaixo eu tenho o produto das raízes. Existe aqui exatamente duas relações, chamadas relações de Girard, pelas quais a gente pode encontrar exatamente a soma e o produto das raízes. A soma das raízes, basta você pegar, ó, menos o coeficiente b dividido por a. Já o produto das raízes você encontra sempre dividindo o coeficiente c pelo coeficiente a. Gente, é só isso. Como aqui eu tenho a e aqui eu tenho a, eu vou simplificar o a com a. Resultado final vai dar menos b sobre c. Então, através dessa relação aqui, ó, menos b sobre c, eu vou encontrar a soma dos inversos das raízes, que é o que a questão está pedindo, tá? E aí é só substituir, é a maneira mais rápida, ó. Vai ficar assim, ó, menos. Quem é o coeficiente b aqui para gente? É o 2, ó. É o coeficiente do x. E quem é o coeficiente c, o termo independente? Menos 24. Logo, a nossa resposta aqui, gente, menos com menos aqui na divisão fica mais. 2 sobre 24 a gente pode simplificar por 2. E aí vai encontrar um dozeavos, como eu falei, que é a soma dos inversos das raízes, tá? Você pode verificar isso achando as duas raízes. Achando quem são as duas raízes da equação e calculando o inverso, né, invertendo e depois somando, você vai chegar nesse mesmo resultado aí. Então, gabarito aqui da questão do 18, letra B de bola. Vamos para a próxima questão, 19. Nossa penúltima questão. Aqui temos uma questão de regra de três, né? Simples, inclusive, né? O que é que ele fala aqui? Jorge é gerente de uma empreiteira e para a realização de obra ele havia contratado 6 operários a fim de concluir o serviço em 30 dias. Então, ele está dizendo que com 6 operários o serviço seria concluído em 30 dias. Como surgiu outra demanda urgente, ele precisou contratar mais trabalhadores. Contratando-se mais 3 operários, então em vez de 6, agora vai ter 9, né? 6 mais 3, 9. 9 operários para dar início à obra, todos com o mesmo ritmo de trabalho, em quantos dias a obra ficará pronta? Gente, você concorda que se eu contratei mais gente, eu vou ter um trabalho mais rápido, né? Então, eu vou ter menos tempo para concluir esse serviço, vai ficar em menos que 30 dias. Então, a gente poderia, por exemplo, já eliminar aqui, ó, a letra D, porque vai ter que ser menos que 30 dias. Então, pode ser letra A, B ou C. Vamos montar a nossa regra de três? Vamos fazer assim, ó. 6 operários dão conta de fazer a obra em 30 dias. Como eu contratei, né, no caso o Jorge aí, mais 3 operários, vai ficar com 9 operários agora. Esses 9 operários, a gente vai dizer que vai fazer a obra em X dias e vamos analisar o seguinte: como aumentou aqui a mão de obra, a capacidade de trabalho, vamos trabalhar mais rápido, vai fazer isso em menos tempo. Aumentou a mão de obra, vai diminuir o tempo. Temos duas grandezas inversamente proporcionais, então eu vou inverter aqui a seta da outra grandeza. E na hora de montar a nossa proporção, 30 está para x, assim como o 9 que está embaixo vai para cima e o 6 que estava em cima vai para baixo, para a gente poder conseguir então fazer a nossa proporção correta, inversamente proporcional. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, vai ficar o seguinte: 9 vezes x igual a 6 vezes 30, que dá 180. Qual o valor de x em dias? 180 dividido por 9. 18 por 9 dá 2, então 180 por 9 dá 20. 20 dias, então vai ser um tempo menor do que 30. Gabarito da questão 19, letra B de bola. Beleza? Grandezas inversamente proporcionais. Uma regra 3 simples, tá? Apenas com duas grandezas. E agora vamos finalizar a nossa resolução aí com uma questão que parece ser difícil, mas na verdade ela é muito fácil. Basta você montar. Beleza? Ele fala assim, ó, x%. Como é que eu escrevo x%? X sobre 100. X% de. A gente viu isso aqui nas aulas, que esse dia é uma multiplicação. X% de y é igual a 20. Ele afirma isso. Ok. Qual é a pergunta dele? Y% de x. Como é que eu monto y% de x?
y sobre 100 vezes x. Quanto é que é isso aqui? Gente, olha que coisa mais simples. É só você lembrar que aqui é um e aqui você tem a multiplicação de frações, tá? Multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Significa que x vezes y sobre 100 é igual a 20, correto? Então, quem é? A mesma coisa aqui, ó. Y vezes x sobre 100. Gente, é a mesma coisa. XY sobre 100 ou YX, multiplicação ordem dos fatores não muda o resultado. Quer dizer que isso aqui é igual a quanto, gente? Isso é igual a 20 também, sem fazer cálculo algum. Só precisar montar. Beleza? Então finalizamos aí a nossa resolução. Tentei fazer da maneira mais rápida possível. A gente pode tirar todas as dúvidas na sala, ao vivo. Eu quis apenas mostrar que realmente essas eram as respostas e qual era o caminho da solução. A gente pode detalhar melhor se tiver alguma dúvida em sala, tá bom? Um abraço, boa sorte, continue estudando, que esse foi apenas o nosso primeiro simulado, tá? Um abraço e até a sala de aula.